Querido Senhor Jesus, eu te louvo mais uma vez por essa noite, essa oportunidade de glorificar o seu nome. Peço que o Senhor esteja guiando essa mensagem, esse estudo, fala aos nossos corações, que seja a sua palavra através do seu Santo Espírito, Pai. E que possamos tomar decisões diante do que aprenderemos e diante das decisões dessa noite. É isso que nós pedimos, que seja uma mensagem abençoada e clara. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós iremos continuar a nossa série de mensagens, que é a adoração restaurada, que nós estamos estudando no livro de Neemias, e hoje nós iremos avançar uma nova fase de como Neemias tem se comportado diante da notícia de ter ouvido que os muros de Israel, os muros de Jerusalém, estavam destruídos, estavam em fogo, a cidade estava desolada. Nós que lemos alguns domingos atrás esse acontecimento que narra a história de Israel, que por conta da desobediência do povo de Israel, por conta da rebeldia de não seguir os mandamentos de Deus, Deus manda eles exilados para a Babilônia. Agora, no comando de Artaxerxes, Jeremias se sente com a vontade, toca no coração dele voltar e reconstruir os muros de Israel, agora com um novo espírito, baseado com um novo sentimento, agora um sentimento de arrependimento, agora um sentimento de confessar os pecados, de virar a página, independente de quem pecou, quem não pecou, todo mundo assumindo a sua culpa, o próprio Neemias assumindo a sua culpa, mas diante de um cenário de profunda tristeza pelos muros caídos de Jerusalém. Não importa mais o que aconteceu, não importa mais quem errou, não importa o que houve, mas agora dentro de um cenário de tristeza e de arrependimento e de confessar pecados, baseado nesse espírito, agora Jeremias ele quer reconstruir, ele quer reconstrução. E baseado nesse sentimento, ele vai começar a encorajar as pessoas a segui-lo nesse propósito de reconstrução dos muros de Jerusalém. E agora vai começar a mão na massa. Mas o mais interessante, irmão Adelson, é que nesse capítulo que nós lemos hoje, nessa passagem que nós lemos hoje, nós vamos aprender que como que Neemias ele se comporta, e como que Neemias nos dá algumas lições de como nós devemos nos comportar diante desse cenário de muros caídos. Neemias ele nos ensina como deve ser o nosso sentimento. Ele dá passo a passo como que nós devemos condicionar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações diante de um cenário de muros caídos. E realmente nós devemos ter esse cuidado de como nós devemos permitir os nossos sentimentos, por onde eles devem irem e virem, mediante a vontade de Deus também, e como é uma perspectiva que nós devemos olhar isso. Diante de um cenário de destruição, um cenário de muros caídos, um cenário muitas vezes que nós devemos ter uma habilidade espiritual, uma maturidade espiritual, de nós realmente balancear muitas vezes quais são os nossos sentimentos versus a minha vontade e versus a vontade do Senhor Jesus Cristo. Que muitas vezes os nossos sentimentos, mediante a tragédias, a muros caídos, mediante ao pecado, muitas vezes é uma reação, não como Deus quer que nós reagimos, como Deus espera que nós reagimos, que Ele deixa um monte de ensinamentos, tem de alegria passar por diversas provações, chora por um tempo, mas você deve se levantar, você deve se entristecer pelo pecado, mas que você prossiga para o alvo, por aí vai um monte de princípios acerca de como nós podemos nos comportar diante das dificuldades das nossas vidas, versus as vontades do nosso coração muitas vezes. Que muitas vezes não importa como que Deus fala, não importa o que Deus nos orienta, como nós devemos nos reagir, mas importa, às vezes, a gente atender às vontades do nosso coração. Poxa, isso nunca aconteceu comigo. Como assim? Isso nunca aconteceu com a minha família. Como assim essa ofensa? Como assim essa tragédia? Como assim esse mal acontecendo perto de mim? Às vezes a gente se acha o intocável. E às vezes a gente quer que a solução seja resolvida baseado no entendimento de satisfação do meu coração. Como o meu coração quer ser atendido diante daquele problema e diante daquela tragédia.
E isso nós devemos também aprendermos a como que nós vamos permitir os sentimentos saírem do nosso coração, das nossas mentes, melhor dizendo. E ao invés, muitas vezes, de ter a pergunta e de ter a indignação, como assim? Como assim, muitas vezes, diante de um cenário de destruição e de adversidade, o que nós devemos fazer? Deus, o que eu posso aprender? Deus, para quê? E muitas vezes a pergunta é, por quê? Como assim? Como assim? Como isso acontece? Como assim, Deus? Como que o Senhor permite acontecer isso? E muitas vezes a nossa disposição diante de Deus, que Deus espera de uma igreja madura, de filhos maduros, é uma reverência constante perante ao Deus Criador. E é esse encorajamento nessa noite que eu quero levar para vocês como igreja, é como é que nós vemos Deus? Será que nós temos uma noção de quem Deus é? Um cenário que nós devemos também ter cuidado nos dias de hoje, um cenário de muros caídos, conforme nós temos estudado, a classe cristã, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, desolado por conta de lideranças que têm guiado a igreja de Jesus por caminhos que não exaltam a Jesus, mas exaltam o homem. É a religiosidade versus obediência. É um outro desafio que, diante de muros caídos, nós devemos nos arrepender e ter essa noção e ter essa visão desse cenário. De como que nós estamos enraizados, muitas vezes, numa classe religiosa. E esse aspecto religioso versus a obediência de Deus. E esse sentimento que opera no coração de Neemias, Deus, perdoa, eu confesso os nossos pecados. Porque eles eram religiosos. Mas o que Neemias está fazendo é, Deus, perdoa pelo nosso aspecto religioso. E muitas vezes nós temos mais aspecto religioso. Nós queremos uma foto de efeito pegando, nós louvando. Nós queremos uma oração eloquente, aqueles olhos frangindo que mostram que eu tenho uma relação com Deus. E nós queremos um aspecto religioso. Nós queremos que os nossos filhos saiam bem na foto, que a nossa igreja saia bem na foto, que talvez muitas vezes eu saia bem na foto, naquele aspecto religioso, mas eu não admito obedecer a Jesus Cristo. E isso é um cuidado, é um sentimento que nós devemos ter. Porque o próprio Deus, ele reclama isso. Ele fala, lembra disso dessa semana? Ele fala, porventura tem eu, Senhor Deus, prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a minha palavra? Pois obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que gordura de carneiro. E muitas vezes a gente está preocupado com a gordura. A gente está preocupado com a gordura. E Deus reclama, fala, nem todo cedro do Líbano, nem todo animal da Síria ou do Oriente seria capaz para você oferecer sacrifício para mim. E sacrifícios agradáveis do Senhor é um coração quebrantado e compungido. E Deus, ele gosta disso. Deus gosta de obediência. Deus gosta que a gente fale assim, Deus, para que isso, Deus? O que eu posso aprender, Deus? O que eu devo me arrepender diante de um cenário de adversidade, de desolação, de muros caídos, muitas vezes das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa saúde, dos cenários que nós vemos que a gente não consegue controlar, muitas vezes a gente deve, antes de ter um aspecto religioso e questionar o Senhor Jesus Cristo, o Criador e Consumador da fé, nós deveríamos ter uma reverência e humildade para Ele. Deus, para que é isso? O que eu tenho que aprender? O que o Senhor quer falar comigo? E assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Antes que esse mal talvez não atinja a mim, Deus. Assim como o mágico, ele fala, o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus, para tudo isso não acontecer contra mim? Ele que se arrependeu, o mágico lá de Samaria, ele que ouviu o Espírito Santo, mas ele ainda no aspecto religioso, assim como o Donis bem explicou hoje de manhã, ele no aspecto religioso, Pedro vai lá para descer o Espírito Santo e fala, como é que eu faço para poder? Quanto que é? Quanto que é para poder eu fazer igual você está fazendo, Pedro? Fala, quanto que é? Ele, rapaz, a amargura pegou seu coração. E ore para Deus para que talvez Ele te arrependa, porque pode vir desolação na sua vida.
E Deus pode te castigar, você pode acabar em cinzas, porque você quer comprar com dinheiro o que é dom de Deus. Ele fala, pelo amor de Deus, então ore para Deus que isso não aconteça comigo. E muitas vezes a gente tem que ter esse espírito de arrependimento. Falar, Deus, aconteceu tanta desolação, às vezes tem desolação perto de mim que eu estou espirrando do meu lado, mas contudo o Senhor tem nos guardado. Mas para que, Deus? Nós devemos ter essa disposição de perguntar para Deus. Nesse tempo, Carla, onde as pregações, a liderança, ela tem levado realmente as pessoas à religiosidade. E muitas vezes, um perigo é nós perguntar, mas será? Será que a gente não pode viver um pouquinho assim como está todo mundo vivendo? Cuidado, Márcio. Porque a reconstrução ela vai gerar outro tipo de sentimento e comportamento. Porque Neemias ele poderia falar, poxa Deus, por quê? Mas por que Deus? Por que Anani veio aqui falar dos muros caídos? Poxa, Babilônia está aqui, ó, sempre foi idólatra, Moab sempre foi idólatra, está aqui, Tiro, está aqui do meu lado, Tiro um grande comércio das manufaturas, Deus, eles são idólatras também. O exército assírio, um dos maiores impérios, Deus. Estão aí bem, estão prosperando. Tiro está ganhando dinheiro no seu comércio, na sua manufatura, e eles idolatram outros deuses. Idolatram a Maloque, pegam seus filhinhos recém-nascidos e jogam e oferecem queimados para o Deus Maloque, e eles estão prosperando. Por que o Senhor tem que nos castigar, Deus? Imagina só, Rosemeire, se o sentimento de Neemias fosse esse. Poxa, está todo mundo fazendo, está todo mundo se ajuntando, está todo mundo vivendo para a sua glória, numa religiosidade, as músicas estão um pouquinho mais diferentes, a atmosfera está um pouco diferente agora. Por que nós não podemos? E muitas vezes o nosso sentimento é diferente. Deus, perdoa os nossos pecados, porque às vezes a gente até quis isso. Por algum momento. Deus perdoa porque muitas vezes, às vezes a gente até quis, por algum momento, não somente a fidelidade da sua palavra. E o sentimento de Neemias é justamente esse comportamento diante de uma situação onde está todo mundo indo para um caminho, e onde Israel decidiu ir pelo mesmo caminho de todo mundo, e Deus castiga. E Deus chama aquele povo, puxa no colarinho e fala, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, e me conhecer e saber quem eu sou. E Neemias, entendendo isso, ele muda os sentimentos. Um tempo onde as profecias hoje, nós devemos ter esse sentimento de Neemias, porque as profecias, mas as pregações de hoje, dos falsos profetas, elas levam as pessoas a terem um sentimento contrário de Neemias. De como enxergar as adversidades. Um tempo onde o homem ele é encorajado a ele ser exaltado. Onde as pregações hoje dizem que o homem, abre aspas, é a fraqueza de Deus. Que Deus você é o ponto fraco de Deus. Deus ele se derrete por você. Abre aspas. Isso são falas hoje. Deus ele se desespera por você. Ele se desespera ao ponto, ele quer você sim. Saiba disso. Mas ele quer você da forma como ele designou você, para a glória dele. Ao mais, fora desse propósito, não serve para nada. E é nesse tempo que Neemias, com esse sentimento, ele nos ensina como nós condicionarmos os nossos sentimentos, como nós controlarmos os nossos sentimentos mediante no aspecto de adversidade, mediante de um cenário de adversidade. E o primeiro aspecto está no versículo 3. Versículo 3, ele diz assim, no livro de Neemias, capítulo 2, no versículo 3 ele diz assim, e lhe respondi, viva o rei para sempre,
Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E o primeiro sentimento que nós devemos controlar é um sentimento que nós devemos ter uma ciência que o pecado deve nos trazer tristeza. Às vezes, nós ficamos tristes por coisas erradas. Às vezes, nós gastamos a energia da tristeza, nós gastamos o choro por coisas erradas. Às vezes, a motivação da nossa tristeza está completamente condicionada num lugar errado. Quando antes nós deveríamos chorar pelo pecado, isso nos deveria trazer tristeza. O meu pecado, o pecado do irmão, o pecado da minha igreja, o pecado de alguém, de não estar enxergando a palavra, muitas vezes o nosso choro está condicionado em outras coisas. Às vezes nós choramos porque as nossas vontades não são feitas. O Estevão, ele vive fazendo isso. Você tira, ele chora, você tira, ele chora. E às vezes a gente é como criança. E Paulo, ele fala isso, cuidado. Porque quando era menino, eu pensava como menino. Agora eu não penso mais como menino. Já deixei as coisas de meninos para trás. Nós devemos crescer e não mais como criança chorar pelas nossas vontades. E às vezes a gente briga com a igreja, briga com as pessoas, briga com o pastor, briga com o irmão, porque as nossas vontades não foram atendidas. Às vezes a gente se coloca, pasmem, e isso é um absurdo, no sentido assim, é uma forma assim, espantosa. As pessoas se colocam em briga com Deus por conta das suas vontades. Lembra da semana passada, Jeremias reclamando disso no capítulo 17? Maldito o homem que confia no outro homem e se aparta do Senhor. É impressionante, irmã Ivone, como pessoas, perante as suas vontades, se juntam com outras pessoas para se juntarem e fazer as suas vontades. Isso Deus dá um nome de facção, para atender os desejos do seu coração e se apartam do Senhor. E às vezes a gente chora por conta disso. Poxa, esse cara é chato, esse irmão é chato, a Donizete vive me aconselhando. A gente fica triste por causa disso. Às vezes a gente fica chato. Nossa, meu marido é um chato. Vive chamando para ir para a igreja, vive chamando para orar, vive me cuidando de mim, às vezes as mulheres reclamam por ser lideradas. A gente está numa crise de liderança, porque a gente não sabe mais ser liderado. Isso é culpa do homem. A gente chora às vezes por ser aconselhado, a gente chora às vezes por ser exortado, e por essa crise de liderança que nós estamos vivendo, por culpa do homem, hoje as mulheres elas se rebelam porque muitas vezes elas estão sendo lideradas por conta da fraqueza do homem, porque esse pecado quem deveria administrar é o homem, porque quando Eva peca, Deus dá uma maldição para ela, mas Deus fala para Adão: maldita é a terra por sua causa. Diz Gênesis 3,17. Maldita a terra por sua causa. E cada um tem a sua responsabilidade nesse cenário espiritual. E muitas vezes os filhos choram por terem pais que exortam e cuidam. E voltando ao assunto, e muitas vezes as mulheres choram por terem líderes maduros, e muitas vezes as mulheres elas não têm a bênção de serem lideradas por culpa do homem. E é por isso que nós temos que ter um monte de mulheres fortes, um monte de mulheres pregadoras, um monte de mulheres liderando, fazendo o propósito que ela não foi designada, ao fato de ela ser uma grande auxiliadora, sim, e ter uma grande responsabilidade, sim, conforme eu estava conversando com a Carla, que é a responsabilidade de criar e educar nações. E por conta de um monte de homem fraco, a gente cai numa crise de liderança. E muitas vezes quem chora são os filhos, porque tem pais que os aconselham muito bem. E por aí vai. Às vezes o irmão chora porque é aconselhado, às vezes o outro irmão chora porque é aconselhado por um pastor. E muitas vezes isso deveria ser motivo de alegria.
Muitas vezes filhos deveriam estar alegres por ter pais que lhe deram. Muitas vezes mulheres deveriam ser alegres por ter maridos que lhe deram. Muitas vezes irmãos deveriam ser alegres por ter irmãos que os guiam e os ajudam também. E às vezes o nosso choro vem, a nossa rebeldia vem por causa disso. Para de cuidar da minha vida. Mas por que tem que ser assim? Mas por que você tem que me aconselhar? Por que você tem que me guiar? Por que você tem que me corrigir? E é porque é justamente isso o papel da igreja. Aconselhar e guardar a todo mundo. É assim como Paulo diz para Timóteo. Que ninguém te despreza por ser jovem, mas manuseie bem a palavra. Com os idosos você fala assim, com os senhores você fala assim, com as senhoras você fala, sempre os exortando e o levando com mansidão na palavra, com a expectativa de trazê-los ao arrependimento. E o nosso sentimento é sempre esse, trazer as pessoas com a expectativa ao arrependimento. E muitas vezes o nosso choro é por coisas erradas. E nós devemos ficar tristes muitas vezes, e o fato que deve entristecer o nosso coração são vidas espirituais destruídas. Às vezes nós choramos porque as nossas vontades não são feitas. Mas o que deve trazer choro realmente para as nossas vidas é quando a gente está diante de um cenário de nós vermos vidas destruídas espiritualmente. Esse deve ser o nosso choro. Porque nós temos um grande costume cultural de nós medirmos o sucesso de alguém mediante o que ele tem. A gente costuma falar, nossa, essa pessoa está bem na vida. Olha como está bem. Olha o filho da senhora está bem, né? Ó, estudou, se formou. Você viu que está trabalhando? Você viu quanto está ganhando? Olha, comprou uma casona lá no Cascata. Rapaz, ó, o filho do cara está bem. Comprou um Onix, coisa mais linda. Comprou um carrão. Comprou um não sei o que. Às vezes a nossa régua de medição de sucesso é mediante a coisas mais vulneráveis que existem na vida. Não que você não possa ter um carrão, uma casona, um trabalho, estudar, você deve fazer isso, mas apontando para Deus. Mas muitas vezes as pessoas têm isso à custa de perderem tudo. À custa de perderem o relacionamento com Deus. E isso deve trazer tristeza. Muitas vezes a gente vê as pessoas com sucesso financeiro, mas às vezes casamentos destruídos. Muitas vezes a gente vê as pessoas com sucesso, uma casa boa, uma vida agradável, um carro com ar-condicionado na sala, uma casa legal, projetos, terreno, viagem e uma vida legal, mas, poxa, às vezes a pessoa queria que a esposa dele estivesse junto com ele, que o marido dela estivesse junto com ele, que os filhos estivessem. E a nossa tristeza muitas deve ser essa. Às vezes a gente sai se descabelando porque a nossa vontade não foi atendida. Ou como alguém nos ofendeu, como alguém nos atacou, como ousa alguém atacar a minha igreja, como alguém ousa atacar a minha família. Mas às vezes, muitas vezes a gente não chora porque o nosso marido tem errado, porque o nosso filho tem errado, porque o nosso irmão do nosso lado tem errado. E o nosso choro, ele deve vir assim como Neemias tem chorado, por coisas justas de serem choradas. Essa lágrima justa, por coisas justas, a Bíblia diz que Deus faz assim, que Deus pega essa lágrima, ele coloca dentro de um odre. Ele pega cada lágrima aqui chorada, do jeito que ele espera que você chore, ele coloca dentro de um odre, guarda e tampa, e ele guarda essa lágrima. Ele não esquece, ele não perde uma lágrima chorada por um choro justo. Deus, ele guarda essa lágrima e essa lágrima de Neemias, eu tenho certeza quando ele chegou nos céus, ô Neemias, vem aquelas lágrimas que você chorou pela Jerusalém derrubada? Ó, tá aqui, ó. E muitas vezes a gente tem que chorar e derramar essa lágrima, a lágrima justa, na tristeza pela destruição espiritual. A lágrima das nossas vontades não serve para nada, porque o nosso coração é extremamente corrupto. E Neemias, ele reclama e ele ora justamente por conta disso. Ele fala, temos procedido todo corruptamente contra ti, não temos guardado mandamentos. Corruptamente é uma coisa que perdeu a finalidade. É uma coisa estragada, é uma coisa podre, é uma coisa despedaçada. É o nosso coração, é a nossa vontade. Pois
O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. As nossas vontades não servem para nada. Para nada. Nosso choro deve ser baseado na vontade do Senhor que não está sendo cumprida muitas vezes na minha vida, ou na vida dos meus familiares, dos meus filhos, do meu irmão, alguém que eu amo. E às vezes a gente ajuda a pessoa, e a gente muitas vezes convida a pessoa a chorar junto. A sua vontade não está sendo atendida? Ah, meu Deus, vamos chorar junto. Como assim? Quando a gente devia chorar, poxa, você está se escabelando porque a sua vontade não está sendo atendida. A gente devia chorar muitas vezes por isso, pelo choro errado das outras pessoas. Nós devemos aprender a chorar pelas coisas certas. O próprio Jesus, ele faz isso. Ele chega em Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha reúne seus pintinhos. E o próprio Jesus, ele diz: bem-aventurado são os que choram, pois serão consolados. Mas o choro que ele está falando é esse choro. Bem-aventurado. Quando você chora junto com Jesus, pelas coisas de Jesus, você é feliz, porque a mente de Jesus está em você. A Bíblia diz que Jesus procura alguém. Ele fala: eu procuro alguém para chorar comigo pelo pecado de Israel. E é esses adoradores que Jesus procura. Eu procuro os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, que se preocupam pelas minhas coisas. E o próprio Paulo diz: você pode ter a mente de Cristo. E o que mais entristece o coração de Deus, sem dúvida, é o pecado. É o homem errar o alvo para que ele foi criado. O que mais entristece o coração de Deus é ele projetar você. Ele cria você com toda a alegria para você glorificar Ele, e Ele te dá um monte, Ele te dá tudo, um monte de recursos, um monte de bênçãos para você glorificar Ele. Você erra o alvo e você quer se glorificar. E você dá a voz ao Lúcifer, que quis a mesma coisa. Ele tinha tudo. Lembra disso? Topázio, ônix, ouro. Toda aquela história que eu sempre falo aqui. Não, mas ele quis ser adorado. E muitas vezes o que mais entristece a Deus é o homem ir por esse caminho. Ser adorado, querer fazer as vontades do coração corruptamente. É a mesma tristeza como você cria um filho. Poxa, nos caminhos do Senhor, você dedica. E aí chega um momento da vida, ele se rebela contra você. Vai para as drogas, é preso. Às vezes não prospera espiritualmente. Essa mesma tristeza Deus tem. E Deus tem dos seus filhos, que Ele criou com toda alegria, que não seguem o seu propósito de criação. E Ele espera que você tenha essa mesma tristeza com Ele. Quando você se depara num cenário de desolação, de vidas espirituais caídas, e você se entristece por isso. E por isso que ele diz: bem-aventurados vocês que choram, pois serão consolados. Mas nesse cenário de tristeza de coração, do coração de Neemias, esse cenário que ele ouve a notícia que os muros de Jerusalém estão derrubados, que o povo dele está desolado, que as portas estão queimadas, ele ouve, ele se arrepende, ele encoraja em oração, ele encoraja o arrependimento do seu povo, ele apresenta isso a Deus. É nesse cenário que as coisas começam a acontecer. A reconstrução, eu vou repetir, a reconstrução começa na sua vida mediante ao arrependimento. Quando você se arrepende diante do cenário de tristeza, as coisas começam a acontecer. E foi exatamente Neemias, ele se arrepender, que imediatamente Deus começa a trabalhar. Ah, se arrependeu? Encontrei alguém com um propósito de arrependimento, alguém que quer levar meu povo ao arrependimento? Não tem problema. Deus
leva Neemias, com aquele coração triste por conta do pecado, diante do rei Artaxerxes, um dos maiores reis, dos maiores impérios que houve. Um rei que, para você chegar, para conversar com ele, o seu cetro, ele deveria estender um cetro para você abrir a boca para falar com ele por ameaça de morte, caso você falasse se ele não autorizasse. Isso era a cultura do império daquele momento. E aí, nesse cenário, que Deus começa a abrir as portas e ele faz um rei, um dos maiores imperadores, o cara maior, mais poderoso da nação que existia naquele tempo sobre a terra, a olhar um simples copeiro, um nada, um escravo, um copeiro, e um rei mais poderoso olhar para ele e falar: o que você tem, Neemias? É mediante esse cenário de arrependimento que Deus começa a operar. E muitas vezes, volto a dizer, num cenário de tristeza, nós queremos fazer como as nossas vontades, mas quando nós nos arrependemos, quando nós realmente decidimos, diante das adversidades, fazer o que Deus manda, Deus começa a operar. E Deus começa a liberar o projeto de reconstrução. E muitas vezes a gente quer fazer com as nossas forças, a gente quer construir com as nossas forças, a gente quer juntar com as nossas forças, a gente quer números com as nossas forças. Não, mas Deus não fala isso, não tem problema, vamos juntar, vamos crescer, vamos fazer. O importante é trazer as pessoas, é importante, mas Deus não agrada disso, não, mas o homem gosta, então faz, então grita, então canta, faz alguma coisa que vai agradar o desejo do coração, mas traz o homem. Mas a reconstrução, segundo Deus, é mediante ao arrependimento. E Deus vai liberando projetos. Não adianta a gente buscar reconstrução, Sassá, com as nossas forças. A reconstrução é justamente quando a gente larga as nossas mãos. É quando a gente solta. É quando a gente tem uma tristeza. É quando o nosso coração ele começa a se entristecer por pecado, que Deus começa a levantar os projetos da forma que Ele quer, que vai trazer muito mais impacto do que a sua mão pode trazer. É quando nós ficamos tristes, realmente pelas coisas que Deus importa. Vou repetir. Quando nós ficamos tristes pelas coisas que realmente importam a Deus, nós não precisamos fazer nada. Quando nós ficamos tristes pelas coisas de Deus e que realmente importam, nós não precisamos fazer nada, o próprio Deus faz. Às vezes a gente acha que a gente perdeu, né? Poxa, a gente regrediu. Poxa, eu perdi isso, fui atacado nisso, eu perdi isso, perdi um bem, perdi uma pessoa, tive um problema na minha saúde, perdi alguma coisa. E quando a gente se entristece, isso traz uma lição para a gente, que traz uma tristeza mediante ao pecado. Quando a gente enxerga isso da forma como Deus quer que nós enxergamos, nós não precisamos fazer mais nada. A partir daí Deus faz. E traz muito mais impacto. E o que Deus traz para a frente de Neemias é o rei Artaxerxes. Ele coloca aqui, o rei Artaxerxes na frente de Neemias, só pelo fato dele ter ficado triste. Ele não tinha começado a fazer nada. Ele somente ficou triste pela notícia que ele recebeu que os muros estavam caídos. E ele se arrepende, e ele fica triste por uma coisa justa. E ele não precisou fazer mais nada. E muitas vezes nas nossas vidas a gente não precisa fazer mais nada. A gente só precisa ser fiel a Deus e ficar triste das coisas que Deus fica triste. E vai impactar muito mais. Às vezes a gente passa anos se esforçando para fazer as coisas do nosso jeito, a gente não consegue dar nem um passinho. Quando a gente decide ser fiel, às vezes Deus vai abrindo espaço. Às vezes a gente reclama com os projetos de Deus. Às vezes a gente pode ter uma tristeza nas adversidades. A gente pode ficar triste muitas vezes por estar numa igreja menor, num prédio menor, pessoas menores. Mas aí a gente cai, conforme eu estava conversando com o tio Doni, no maior bairro nobre da cidade. Antes que ninguém tinha imaginado. Quando essa igreja começou, com barro aqui, 2006, 2009. Pesquisa em 2009, como que era essa região.
café, pasto. Eu tenho certeza, se você atravessar a rua e perguntar para esse irmão, para aquele cidadão que mora ali naquela casa, assim, em 2009, ele imaginava pagar 150 mil reais no terreno. E aí Deus traz você num bairro para você impactar a vida, talvez de um prefeito que mora ali, talvez de um empresário que mora ali, que vai impactar muito mais pela sua obediência e a perspectiva de como que você olha as coisas, a perspectiva de realmente você se entristecer e conforme o tio Doni falou hoje de manhã, olhar para frente e conseguir para o alto e entristecer pelas coisas que se importam e se colocar à disposição de Deus. Eis-me aqui. O que o Senhor quer, Deus? É Deus que traz as pessoas, é Deus que opera. Quando nós nos entristecemos pelas coisas de Deus, nós não precisamos fazer nada. A gente só precisa abrir o olho e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E aí você começa a se entristecer pelo pecado e Deus vai mostrando. Deus vai trazendo um rei, Deus vai trazendo uma pessoa, Deus vai trazendo um recurso, Deus vai trazendo uma bênção para a glória dele. Ao invés de a gente ficar chorando porque a nossa vontade não foi atendida, a gente tem às vezes um monte de trabalho a ser feito para a glória de Deus. Amém? É como você olha o IP. Às vezes a gente olha o IP, mas poxa, que árvore que suja, olha que quanta folha aqui. E às vezes outra pessoa fala: nossa, que árvore linda, eu queria ter uma árvore na frente da minha casa assim. É assim que nós devemos condicionar os nossos olhos espirituais. Quando a gente se entristece pelas coisas de Deus, nós não precisamos fazer nada. Deus faz tudo. No versículo 4, ele diz justamente isso, continuando a história. No versículo 4, continuando, ele disse assim: Disse-me o rei: quem me pedes agora? Então orei o Deus dos céus, e disse o rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê a tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se o rei me parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão de Deus era comigo. E o segundo sentimento que nós devemos entender é que somente a mão de Deus pode começar a restaurar muros. A sua mão não é capaz. Aliás, quando você coloca a mão é onde você estraga tudo. E somente a mão de Deus pode começar a reconstruções de muro. Um copeiro, escravo, chegar diante do rei Artaxerxes. O primeiro rei observar ele já é um milagre. Eu até posso coragem. Quando você vê alguém varrer na rua, fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, porque são as pessoas mais desprezadas que tem. Porque a gente, é uma cultura a gente achar que quem está limpando, quem tem as atividades menos nobres, são pessoas mais desprezíveis. E há muitos relatos disso, que as pessoas que mexem com principalmente limpeza de rua, elas se sentem desprezíveis porque as pessoas passam por ela como se elas não existissem. E é justamente isso. O rei Artaxerxes lembrar que ele existe, já ia olhar para ele e falar: por que você está triste? Já é um milagre. Ele conversar com o rei, um copeiro, já é um outro milagre. É uma outra oportunidade. Ele liberar Neemias, falar: mas o que você quer fazer? Eu quero reconstruir os muros da minha cidade. Tá, então vai. Quanto tempo? Já é um outro milagre. Você imagina hoje você chegar no seu patrão e falar: eu preciso sair para ajudar a reconstrução espiritual da igreja, visitar alguns irmãos, fazer algumas viagens missionárias.
Quanto tempo? Uns 4 meses. Fala isso pro seu patrão hoje. E ainda assim fala, o Rita Charles, não dá para o senhor me dar um dinheirinho para eu comprar madeira lá no Líbano? Mas para quê? Para só um dinheirinho. Então, imagina esse cenário. Você, um copeiro, um faxineiro da empresa, ele chega no empresário e ele fala, eu vou ter que sair para fazer uma missão, não sei quando eu vou voltar, e tem como o senhor me dar um dinheirinho para ajudar nessa missão? Para isso acontecer, irmãos, só se for a mão de Deus. E muitas vezes a gente quer fazer conforme as nossas mãos, mas o que a gente precisa é só para reconstruir os muros, somente a mão do Senhor pode fazer isso. Somente a mão do Senhor que abre portas. E muitas vezes a gente esforça para abrir essas portas. E o que a gente precisa muitas vezes é largar, é a gente entender quem Deus é, entender a grandeza de Deus, entender que uma reconstrução de muros, ela passa pela palavra de Deus, pelo senhorio de Deus, e do entendimento de que Deus pode fazer. É que muitas vezes a gente não acredita. A gente não acredita que Deus pode fazer. Vocês estão comigo? Eu vou repetir. Muitas vezes a gente não acredita que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. No livro de Isaías, ele diz exatamente isso. No livro de Isaías, capítulo 40, 39, melhor dizendo, a gente não tem a visão de quem Deus é. No livro de Isaías, capítulo 40 mesmo, ele diz assim, lá no versículo 12, eu encorajo você a ler isso daqui durante a semana inteira, todo dia você lê essa passagem. No livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 12, ele diz assim, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa e por terra pesou os montes e a romana e os outeiros em balança de precisão? Você tem noção que Deus fez isso? Ele pegou toda a água do oceano e colocou na palma da mão dele. Isso aqui é para o Oceano Pacífico. Isso aqui é o Oceano Índico. Esse aqui é um pouquinho mais, o Oceano Atlântico, um pouco maior. Qual que é o outro oceano? Índico. Então eu vou jogar um pouquinho mais. Esse aqui eu vou pôr um pouco aqui no Mar Vermelho. Mar Mediterrâneo, só um pouquinho. Você tem noção que Deus fez desse jeito? Ele criou os oceanos dessa forma, com a palma da mão dele. No versículo 13 ele diz assim, acompanhe comigo aqui. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Você é capaz de aconselhar Deus? Nós não fomos criados. Aliás, nós não somos autocriados, nós somos criados. Nós não temos capacidade de falar, tem que ser desse jeito. Pelo simples fato de Deus ter nos criado. E nós devemos perguntar para Deus como deve ser feito. Versículo 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade? Do juízo lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, e as ilhas são como um pó fino que se levanta. Todos os reis, sabe o Joe Biden? Sabe o Putin? Sabe o Luiz Inácio da Silva? Sabe o governador? Como que é o governador de São Paulo, o militar lá? Tarcísio de Freitas. Sabe o prefeito? Sabe o seu patrão? Sabe você? Está tudo na mão de Deus. Todos. Nem todo Líbano basta para queimar, nem seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que me nada é. Que não é nada, aliás. Ele as considera menos do que nada. Como um vácuo. Eu sou um nada perante Deus. Se a gente tivesse esse entendimento, assim como a Bíblia diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno. Por conta das suas misericórdias, nós não somos consumidos.
Pois como o céu está acima da terra, assim são grandes as suas misericórdias. Assim como o Ocidente se distancia do Ocidente, assim ele distancia as nossas transgressões. Pois como o Pai se compadece do Filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos pó. Como quem comparareis Deus? O que coisa me semelhante confrontareis com Ele? O artifício funde a imagem e o ourives cobre de ouro a cadeia de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? É Ele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e as desenrola como tenda para neles habitar. É Ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. É como o próprio Tiago diz, se você não diga no seu coração, amanhã faremos tal coisa ou faremos outra coisa, pois nós somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas o Tiago encoraja, assim disse, diga no seu coração. Se formos fazer alguma coisa, diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai fazer tal coisa. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca quando um sopro para por eles de uma tempestade o levas como uma palha. É isso que nós somos. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual, diz o santo. A gente tem que parar de lutar contra Deus. Muitas vezes a gente quer lutar contra Deus, essa luta é perdida. A gente tem que se render a esse Deus grande, esse Deus criador. Se a gente entrasse na igreja e tivesse uma noção de quem que é Deus, a gente ficava muito mais animado. O que tem para falar de Deus aqui? A gente glorificaria. Mas aí a gente vem com Deus com desânimo, com sono, com uma tristeza, com um desânimo entra aqui, Deus dá risada, conversa, e a gente muitas vezes não está nem aí. Se a gente soubesse que a gente está aqui sentado por causa desse Deus, se a gente soubesse que a gente está sentado aqui por causa desse Deus, que Ele faz assim com você. A hora que Ele quiser, você entraria aqui tremendo. Você pegaria a sua Bíblia todo dia. O que Deus tem para mim? Se a gente soubesse quem é esse Deus. Se o nosso coração se inclinasse, seu Reinaldo, no entendimento de quem Deus é. E aí ele continua. Porque, pois diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Nada passa despercebido de Deus. Nada. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz o forte e cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aos jovens se cansa e se fadigam, e os moços de exaustos se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Somente a mão do Senhor pode reconstruir mundos. E nós devemos ir sobre essa força, sobre esse entendimento de quem é Deus, que Ele é capaz de reconstruir qualquer coisa, e é Ele que reconstrói. Só basta nós sabermos entristecer pelo que vale a pena ser entristecido e se alegrar pelo que vale a pena ser alegrado. Nós deveríamos estarmos muito alegres quando alguém se arrepende, quando alguém está decorando um versículo. Por isso que eu bato o palmo, por isso que eu fico feliz quando alguém decora um versículo, por isso que eu encorajo, porque é isso que passa no coração de Deus. Sabe o que passa no coração de Deus? Quando você decora um versículo, quando você se converte e quando você se arrepende, ou quando alguém faz isso, sabe o que acontece? Deus se alegra. Há mais festa no céu do que um pecador que se arrepende, do que 99 justos. Festa, a gente deveria fazer festa com alguém que decora versículo. Festa, alegria. Cara, que legal, eu decoro um versículo.
Que legal, cara, você tá com o papelzinho na mão. Cara, que legal você tá obedecendo a palavra de Deus. É festa, porque quem faz isso é Deus. E às vezes a gente tá cansado, a gente tá triste, a gente já chega com uma tristeza na igreja. As pessoas decoram o versículo, a gente está lá pensando lá no boleto da CPF ali que eu vou pagar amanhã, e o Adelso lá decorando o versículo, o outro falando o versículo, e a gente amarrando o sapato. Cara, e Deus lá fazendo festa e você preocupado que hora que você vai acordar amanhã. E Deus fazendo festa e você perde essa festa. A gente tem que entrar nos sentimentos de Deus. É o Senhor que reedifica, Carla. Os projetos dos homens são falíveis. Toda vez que o projeto é do homem, falha. Mas quando o projeto é de Deus, ele prospera. Mas a última lição, o último sentimento, o último cuidado que ele fala, e não mais o importante, está no versículo 9 e 10, lá no livro de Neemias, no capítulo 2. E ele diz assim, no versículo 9, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo dos Amonitas. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E o último encorajamento e a última atenção, quando você for reconstruir muros, e quando você se tornar e você se amadurecer e realmente o seu coração se entristecer pelos pecados, e quando o seu coração começar a se alegrar pelas coisas que Deus se alegra, saiba que quando você for reconstruir muros, você encontrará oposição. Pessoas serão contra você. Saiba disso. Saiba de quando o seu coração ele começa a querer obedecer a Deus, quando você decide a obedecer, quando você decide ser uma esposa fiel, quando você decide ser um irmão fiel, quando você decide, não vem falar isso aqui para mim não, isso daqui eu não quero saber a fofoca, quando você decide ser um funcionário fiel, quando você decide se debruçar na palavra de Deus, saiba, você terá oposição. Muitas vezes as pessoas vão falar assim para você, nossa, o Sassá leva muito no pé da letra. Nossa, o Sassá é chato, viu? Tio Dônia, meu Deus, é tudo no pé da letra. Vai falar de igreja, é tudo na Bíblia. Vai falar de finanças, é tudo na Bíblia. Vai falar não sei o que, de relacionamento. Mas é assim. Você vai encontrar oposição. Igreja, se prepare. Quando você decidir a reconstruir muros, se entristecer pelo pecado, se arrepender e começar a se alegrar pelas coisas de Deus, se prepare. Você encontrará oposição. Saiba, o pecado bate a porta, mas você ele quer te conquistar, mas você deve dominá-lo. Sambalate, o Oronita, ele era da cidade de Oraim, de Moabe, um amonita. E quando Neemias decide reconstruir o muro, ele encontra essa imposição. Não tenha medo de oposição. Em Provérbios capítulo 24, ele dá esse encorajamento. No livro de Provérbios capítulo 24, no versículo 10, ele diz exatamente isso. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Sabe, no momento de adversidade, no momento de muros caídos, se você se mostra fraco nesse dia, a sua força é pequena. No versículo 11 ele diz assim, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Às vezes a nossa posição, quando a gente decide reconstruir muros e decide se arrepender, a gente tem que ter um coração disposto a livrar as pessoas que estão indo para a morte, cambaleando e indo para serem mortos. E muitas vezes a gente tem medo da oposição. A gente se esconde da oposição. Muitas vezes a gente fala, não, a gente está no caminho certo. A gente vai fazer isso porque Deus quer que faz isso. Ah, mas você mas você é uma oposição. Cuidado, você está se rebelando. A gente tem que ter esse coração, tem que ter esse sentimento, tem que ter essa coragem de falar quando a oposição vir. Deixa disso, vai para lá.
Fuja do diabo, ele fugirá de vós. Por quê? Você encontrará oposição quando você for reconstruir muros. Saiba disso. Nós devemos ter coragem. Pois ele continua no versículo 12, ele dá um resultado. Se disseres, não o soubemos e não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a sua alma e não apagará ele o homem segundo as suas obras. Deus espera que Ele espera que você tenha coragem para reconstruir muros, mesmo que venha oposição. Igreja Batista, Deus espera que você tenha coragem para reconstruir muros. Amém, irmãos? Irmãos, Deus espera que você tenha coragem para reconstruir muros. Amém. Amém. Deus espera que você tenha coragem e que você entenda que vai vir oposições e que você seja forte quando vir oposições. Deus espera isso de você, Deus. Deus espera isso de nós. Deus espera que a gente tenha essa força, que a gente tenha essa alegria para reconstruir muros. E a pergunta que a gente deixa e que Deus às vezes faz para a gente é: você está disposto para isso? E que a gente possa estar disposto conforme Neemias esteve. Mesmo que ouvir oposição, mesmo que ouvir perseguição, que a nossa alegria esteja no Senhor e reconstruir muros segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eu te louvo pela sua mensagem, pela sua palavra, que nos exorta, que nos dá alegria e que possamos ter esse sentimento, Pai, de reconstruir muros, mas segundo o seu poder e não a nossa vontade. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu encorajo que quarta-feira você esteja aqui às 19h30, você descanse bem,